Olá, você sente o chamado da literatura, eu sei. E eu tô aqui hoje porque eu acho que posso te ajudar a destravar a sua criatividade e publicar a sua primeira obra. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tainara Queiroz, sou poetisa, escritora, cordelista e falo com vocês aqui da terra da poesia, o sertão do Pajeú, aqui no estado de Pernambuco. E faço uma ressalva desde já, você que está nos assistindo, que além de pessoas que querem ser escritores, escritoras, essa live também serve para pessoas que queiram ser educadores e educadoras de impacto na sala de aula, porque o método que desenvolvi para a elaboração da escrita, ele foi desenvolvido justamente em sala de aula e foi necessário que eu estivesse engajada no entendimento de cada um e cada uma dos estudantes ali presentes para que se fizesse valer aquele esforço de criação. Então, quero fazer essa ressalva de que essa live não é apenas para escritores e escritoras iniciantes ou aqueles e aquelas que já são escritores ou poetas, mas querem aprofundar esse conhecimento da técnica da escrita, mas também para educadores e educadoras que queiram gerar impacto dentro da sala de aula, como também para entusiastas, né, da cultura, que é uma unanimidade que existe em todos os setores da sociedade. Bom, então, inicialmente, queria dizer que o antes e o depois da escrita existe. Né? Antes da escrita na minha vida ser uma realidade, tudo era matéria da minha emoção. Né? Nós somos seres sencientes, como se diz, e é natural que quando a gente sente essa vocação da escrita, sente esse chamado pela poesia, pela literatura, pela expressão, enfim, nós sejamos pessoas um tanto mais sensíveis ou que aceitemos a nossa sensibilidade com mais tranquilidade, sem olhar para ela com medo nem com reservas. Mas depois que a gente consegue acessar, alcançar esse território da literatura, uma coisa muda, que tudo é matéria agora, não somente de nossas emoções, mas também de nossos versos, também de nossas linhas escritas. E tudo ganhou uma nova luz, por dizer assim, né, na observação, na experimentação da realidade, porque agora ganhava a luz também da expressão, né? O viver não era mais apenas voltado para as minhas emoções, para a minha vida interna, mas também para a vida da expressão, para o outro, para os outros. E essa construção é uma construção que nos leva, dentro da literatura, dentro da filosofia, para um filósofo chamado Sartre, né? Que é um filósofo existencialista, e ele diz em seu livro A Náusea, que é um livro que eu gosto muito, ele diz que ou se vive ou se conta. É complicado você estou tomando sorvete aqui e ao mesmo tempo estar pensando, estou tomando esse sorvete aqui. Então, Sartre faz essa discussão dentro do livro e eu lembro que isso me causou uma certa confusão reflexiva, né? Ou se vive ou se conta. Então, como se pode ser um narrador, né? Uma literata, uma escritora, como se dá isso, né? E aí tem um outro escritor também, que o nome dele já é mais estranho de se falar, acho que é Albert Camus, uma coisa assim, em francês, onde ele diz, na língua dele, né, créer c'est vivre deux fois, né, que quer dizer criar é viver duas vezes. E por que eu estou trazendo essa citação desse autor, que é o autor do livro O Estrangeiro, né, que é um livro bastante importante na nossa literatura mundial? Porque muitas vezes a gente coloca entre nós e esse chamado à literatura uma coisa chamada tempo, né? Eu até sinto o chamado da literatura, eu até me sinto vocacionada ou vocacionada para isso, mas eu não tenho tempo. Mas o que acontece quando você abraça essa vocação, quando você abraça esse chamado, é justamente o que esse autor fala quando ele diz que a gente vive duas vezes ao criar. Então, a gente não perde tempo ao investir nessa vocação, nesse chamado, porque a gente ganha uma nova vida. Então, se a gente tem um determinado tempo na vida que nós tínhamos antes de atender o chamado, agora nós vamos duplicá-lo. E esse tempo tem a mágica de não precisar ser linear,
ele pode não ser linear, mas ele com certeza vai ser um tempo só seu e que você é a única pessoa a administrar. Então, eu queria primeiro romper com essa objeção à sua chegada hoje no território da escrita, que é a falta de tempo, né? A criação é, por natureza, algo que nos expande. E ao expandir, pode ter certeza que dentro do território da literatura, essa é uma certeza que eu posso dar porque percorri esse caminho, é que você vai ganhar uma nova vida, mais tempo e um tempo especial, né? Um tempo não mais necessariamente linear, um tempo que não é necessariamente interno ou externo, mas com certeza vai ser um tempo que só você vai precisar administrar de acordo com as necessidades da sua criação, que são sempre necessidades prazerosas e deliciosas de seguir, de corresponder a essas necessidades, porque se assemelham com aquilo que você tem de mais profundo no seu ser, de mais vocacional no seu centro criativo, certo? Então eu queria contar uma história para vocês, que é a história da vela. A vela, ela tem a sua raiz enquanto palavra no latim, vigilare, e isso significa cuidar, observar, vigiar. Ainda antes, ela tem sua raiz no sânscrito. E essa raiz do sânscrito significa alerta, alegre. E o que acontece com a vela? A vela ela foi muito utilizada, inclusive em versões menos sofisticadas, já há estudos, né? Na época das pirâmides, e a humanidade vem trazendo a vela no decorrer de sua história, e a gente depois traz para as liturgias, para os nossos símbolos sagrados, né? E muitas religiões utilizam velas, e isso porque inicialmente os cultos eram celebrados em cavernas escuras, enfim, e aí era necessário uma fonte de iluminação, e como muito lá atrás não tinham fontes mais sofisticadas, a vela era muito mais utilizada. Então, o que eu trago para vocês com relação à necessidade de se ater a esse símbolo vela é porque dentro do nosso espírito existe uma caverna que é só nossa, e eu chamo vocês que estão assistindo agora, que vão assistir no YouTube depois, que vão assistir no IGTV, lá no Instagram, no @queiroz.tainara, ou no YouTube Tainara Queiroz, ou mesmo na página do Facebook Tainara Queiroz também, que vocês tragam para vocês essa metáfora como a literatura enquanto vela dentro da caverna do espírito nosso, né? Porque qualquer coisa pode servir como vela entre você e você mesmo, entre você e você mesma, sua vocação, seu chamado. E dentro desse programa nosso, de 2 lives por semana, de 2 passos por semana no caminho até a literatura, eu quero convidar você que está assistindo a utilizar a literatura como vela para essa caverna do espírito, ou como luz, iluminação para o palco de sua alma, de seus chamados, né, de suas procuras, porque a literatura é algo que eu posso trazer para você dentro dessa proposta de destravar a sua criatividade e proporcionar essa primeira publicação. Bom, então, escrever dentro de toda essa significação da vela e da literatura enquanto metáfora para a iluminação do palco do espírito, a literatura é também cuidar do mundo, né? Vem desse radical latim, né? Cuidar, observar, vigiar. Literatura é cuidar do mundo porque é narrar. Então, a narrativa faz de você um portador da mensagem do mundo, a mensagem que você passa sobre a experiência que você tem com a vida, com o mundo, com a realidade, não somente conta o que está acontecendo dentro de você, mas também recria a realidade, né? Tudo se transforma a partir da narrativa e de quem recebe a narrativa. Então, esse chamado à literatura é também um chamado à responsabilidade com o narrar, com a experiência do mundo, que é uma experiência muito mais coletiva, principalmente quando se fala em humanidade. Nós que, a gente já tratou disso, né? Nós que temos uma certa dificuldade de adentrar no território da livre criação, né? A criação é por si mesma livre, mas nós que fomos educados durante tanto tempo, tantos milênios, tantos séculos, dentro de clãs, né? Na nossa vivência nômade, então nós somos adaptados
como se tivesse, está mesmo no nosso DNA a coisa do grupo, né? E quando a gente se vê a sós na necessidade da total liberdade para atuar no território da criação, nós temos uma certa dificuldade com isso, com nos soltarmos dessa mentalidade de clã, e não necessariamente é preciso soltar-se, mas é preciso aceitar a total liberdade narrativa. Então, esse chamado de estar ao mesmo tempo só e ao mesmo tempo responsável pelo mundo, esse é o chamado da narrativa. Então, o convite que eu faço hoje aqui para você, e que a gente já vem repetindo, né, nesse nosso 2 passos por semana, é destravar a sua criatividade. É uma situação em que você primeiro aposta em você. Como eu disse, eu desenvolvi um método de escrita dentro da sala de aula com estudantes do 1º ao 5º ano, e dezenas de pequenos escritores e escritoras surgem aí produzindo sua primeira obra literária. Então eu tenho pelo menos a segurança de que a partir do momento em que você aposta em você, que você percorre o caminho do método de escrita que a gente vem discutindo aqui, com certeza você vai concluir esse percurso lançando a sua primeira obra, não importa em que estágio da criação você esteja, em que estágio da aceitação da literatura na sua vida você esteja, você vai concluir esse percurso da técnica, do método, com a sua obra lançada. Mas eu queria fazer um convite um pouco mais específico dentro do território da literatura, que é um convite por onde a gente começa. E eu sempre faço essa ressalva porque eu acho ela muito importante. Nós podemos começar construindo um grande romance, nós podemos começar construindo um livro de contos, nós podemos começar por um livro de cordel, um livreto de cordel. E o meu chamado, talvez porque eu seja do sertão do Pajeú, onde nós temos muitos e muitas cordelistas de grande qualidade, onde nós produzimos com maestria aquilo que é chamado de literatura popular, como também o que é chamado de literatura erudita, como sonetos, como contos, enfim, crônicas. Mas, enfim, o chamado para você é iniciar a sua jornada na literatura com sua obra publicada pelo cordel. E por quê? Vou dar 4 motivos, recapitulando por que iniciar pelo cordel. Porque o cordel oferece rapidez, primeiro, e a rapidez dentro da batalha da criação é uma coisa que é muito cara para a gente que está começando. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece é o efeito sombra, que a gente vem discutindo aqui nas nossas lives. O efeito sombra é justamente o fato de que você tem luz e sombra dentro de você, e com a mesma força que o chamado à literatura vai lhe puxar, o chamado à sua vocação vai lhe puxar, também a sombra dentro de você vai lhe puxar no sentido contrário, e não necessariamente a sombra é algo ruim. A gente discutiu isso em lives anteriores. Se você não viu, acompanha aí no nosso canal do YouTube, na nossa página no Facebook, Tainara Queiroz. Mas, bom, ao mesmo tempo em que você toma a decisão de se tornar escritor ou escritora, toma a decisão de se tornar um educador ou educadora de impacto, você também vai ser puxado pela inércia de não se tornar isso, de ir por um caminho contrário ou similar, mas não se tornar exatamente aquilo que a sua alma lhe chama para ser. Então, ao mesmo tempo em que você decide, você precisa tomar uma ação e se encaminhar nesse sentido, porque quanto mais longe você vai no caminho de se tornar e de se sentir de fato escritor e escritora, se sentir de fato um educador ou educadora de impacto, mais rápido você vai vencer esse efeito sombra e mais batalhas você vai ganhar nessa guerra, que é uma verdadeira guerra, né, da literatura. Então, a rapidez com que você publica um romance, que você publica um cordel, são coisas totalmente diferentes. A rapidez com que você escreve um romance e que você escreve um cordel também totalmente diferentes. Então, nós desenvolvemos um método em que você produz o seu próprio cordel, escreve o seu próprio cordel em 40 dias. Mais precisamente, em 40 horas. Porque você só precisa dedicar 1 hora por dia. Se você quiser fazer isso sem parar durante 40 horas, pode ter certeza que seguindo o método, tintim por tintim, você vai conseguir escrever o seu primeiro cordel, escrever a sua primeira obra. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você adquire no processo, técnica. E técnica é algo que vale muito mais do que inclusive a sua obra pronta, porque com a técnica você produz quantas obras você quiser, quantas obras a sua criatividade lhe chamar a produzir. Então, a técnica do cordel, que consiste em um sistema de rimas específico, em um sistema de métrica... Opa, a gente teve uma pequena queda de energia aqui, né? Teve uma chuva, tá caindo ainda aqui uma chuva.
para quem acha que no sertão chove pouco, e realmente a gente tem uma distribuição um pouco irregular de chuvas durante o ano, mas chove bastante e a gente está tendo uma versão disso nesse exato momento. Infelizmente na hora da live, mas é bom porque chuva é sempre positivo. Bom, então eu vou fazer uma live um pouco mais curtinha aqui com vocês hoje, por causa disso, tem chance de a gente cair novamente. Eu vou terminar aqui então, a gente diria que temos 4 pontos, né? Falei da rapidez, falei da técnica, né? A técnica, a gente diz que produzir o cordel é muito mais que produzir o cordel. Produzir a primeira obra é mais que produzir a primeira obra, porque você sai desse processo com um arcabouço técnico para que você produza muitas obras junto com isso, né? Depois disso, enfim. Então, você vai sair da produção do seu cordel entendendo de métrica, entendendo o sistema de rimas, entendendo a construção de uma narrativa com início, meio e fim, e isso vai te proporcionar a capacidade de produzir quantos cordéis você quiser e quantas obras literárias você quiser. Basta que você faça o mesmo processo novamente, aposte em si mesmo, replique esse processo e siga os passos, o passo a passo do método de escrita. A outra questão é a autoridade que você, né, o terceiro ponto é a autoridade que você adquire ao produzir a sua primeira obra. Quando a gente produz a nossa obra, a gente ganha uma autoridade que vai sim passar pelo reconhecimento do outro quanto à nossa capacidade literária, mas principalmente de nós mesmos para conosco, né? Que a gente sabe que é uma luta chegar a ser quem nós realmente somos, né? Chegar a alcançar esse chamado que vem tão de dentro, e esse chamado ele vai ter obstáculos. O principal obstáculo vai ser dentro de você, o que nós chamamos de efeito sombra, né? Esse efeito. Então, pessoal, a gente tá aqui na nossa terceira fase dessa live. Agora a gente tá fazendo exatamente no escuro. E tem tudo a ver aqui com o nosso tema, né? No escuro, acenda a literatura. E a gente vai concluir a live no escuro porque realmente teve uma queda muito grande aqui de energia. Não tá voltando, mas estou com muita vontade mesmo de passar esse conteúdo para vocês. E vai ser à luz de lanternas. No caminho da literatura, porque é um obstáculo interno, né? Você lutando contra si mesmo, contra si mesma, se dizendo que não é capaz, que não é por aí, que não tem tempo agora, que não dá certo, que não é para você, enfim. N desculpas que a gente se utiliza para não seguir o caminho de nossa vocação. Mas, bom, conseguir essa autoridade é um terceiro ponto que o cordel vai trazer para você a partir do momento em que você desenvolver essa jornada da técnica, adquirir o método, colocar o passo a passo em prática e, enfim, conseguir olhar para si mesmo, conseguir olhar para si mesma e existir ali um espelho de autoridade garantindo que você realmente consegue travar com você mesmo essa disputa e ganhar, né, no caminho de afirmar-se como escritor ou escritora, afirmar-se dentro da sala de aula cotidianamente como um educador, uma educadora de impacto, tá bom? E o quarto ponto é a questão do seu produto, né? Ter o seu produto, que inicialmente vai ser o cordel, em mãos, isso traz pra gente justamente, reforça esse espelho, né? Porque a gente vai receber da sociedade, dos nossos amigos, da nossa família, de nós mesmos, um retorno daquilo que nós estamos produzindo, seja financeiro mesmo, seja elogiando, seja falando, poxa, você conseguiu, sabia que você ia conseguir. Tem aquela coisa, né, de que quando você começa um projeto, é você sozinho e o estádio vazio, né? E quando você consegue, o estádio lota e todo mundo sabia que você ia conseguir, chega ali para lhe parabenizar. Então, não deveria ser assim, né? A gente deveria ser apoiados e apoiados nas nossas iniciativas, mas quando você concluir, eu tenho certeza que muita gente vai lhe apoiar e vai aparecer para dar todo o suporte do mundo para que você continue. E o produto, ele serve como uma coisa material, que nós somos, a gente discute isso, né? Infelizmente, uma sociedade onde o ter é mais importante que o ser, e tendo esse seu produto, a sua primeira obra publicada, eu tenho certeza que você vai dar vários passos adiante nessa sua construção dessa sua marca de escritor e de escritora, né? Bom, então, gente, para encaminharmos aqui esse nosso encontro, tem um escritor muito importante nosso, o Umberto Eco, né, da História da Humanidade. E Humberto, ele escreveu o livro A Ilha do Dia Anterior, e nesse livro ele fala que passa-se mais tempo fazendo pesquisa e recolhendo as notas e experiências que levaram à construção do tema daquele livro, à construção da experiência do livro como um todo, do que de fato escrevendo o livro. E é por isso que a gente, se você assistiu a nossa última live, nosso último encontro,
você sabe disso. A gente está convocando você a trazer as suas notas que estão guardadas nas gavetas, pequenos trechos de poema, pequenas anotações do dia, trechos de diário, enfim, coisas de memória que ainda não foram escritas, estão apenas na oralidade ou mesmo somente dentro da sua memória, para que você traga isso como temas para a sua literatura, para que a gente possa discutir em nossos encontros sobre essas questões, para que você possa desenvolver isso dentro da sua narrativa, inicialmente na literatura de cordel e em seguida exatamente onde você quiser trabalhar isso dentro da literatura. Então, as suas notas, recolhê-las, trazê-las para frente da sua mesa, olhar para elas e principalmente a gente pede que você coloque aqui nos comentários, se você está no YouTube, comenta no YouTube, se está no Facebook, comenta na página do Facebook embaixo do vídeo, se você está no IGTV, comenta no IGTV, traz para a gente aqui quais são os temas que você trabalhou durante toda a sua vida, né? Os temas que estão aí dentro da sua gaveta, os temas que estão aí apenas na sua memória, para que a gente possa discutir nas próximas lives sobre esses temas. Então eu já deixo aqui para vocês ficarem sabendo, ficarem com gostinho de quero mais. Na última live a gente fomos provocados a tratar sobre 2 temas, que são a paixão, primeiro tema, e o segundo tema é perguntas feitas durante a infância. Então a gente vai tratar nas próximas lives sobre como trabalhar esses 2 temas na literatura e a gente espera de vocês aí esse feedback, quais são os temas que são importantes para vocês, que vocês encontraram aí nas suas notas, que tem permeado aí a experiência de vocês, para que a gente possa tratar como trabalhar melhor isso dentro da sua literatura. Tá certo? Então, gente, a gente tá fazendo essa live no escuro aí pra quem tá chegando agora, porque aqui no sertão está chovendo e caiu a energia total. A gente tá fazendo porque tá com vontade mesmo de passar o conteúdo pra vocês. E a gente tá aqui chegando no finalzinho da live. Queria pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Tainara Queiroz, é muito importante e ajuda a gente a divulgar esse trabalho, chegar em mais pessoas que precisam receber esse conteúdo. A nossa página do Facebook também, Tainara Queiroz, então curte os vídeos, compartilha com quem você acha que se interessa, se identifica com a literatura, com esse percurso, né, de se tornar escritor ou escritora, ou de aprofundar esse conhecimento, ou de se tornar um educador, uma educadora de impacto. A gente está aqui para levar para vocês o conhecimento necessário para destravar a criatividade e publicar a sua primeira obra, e o caminho inicial é passar pela literatura de cordel, e a gente já deixa aí esse chamado para a próxima live, que é amanhã, às 9 horas da noite, espero que agora com luz. Mas se for sem luz, a gente acende literatura de novo e tenho certeza que vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso encontro e aguardamos vocês amanhã. Tragam seus temas e vamos discutir literatura. Então um abraço para todos e todas e a gente pede desculpas pela pequena duração da live, mas infelizmente a chuva não atrapalhou, porque a chuva sempre ajuda, mas acabou sendo um aspecto técnico que não favoreceu aqui. Então, a gente espera vocês amanhã, às 9 horas da noite, e tragam seus temas para a gente produzir literatura. Um abraço.